Episódio 5. Pra gozar, basta começar. O prazer não é um lugar comum. É um estado alterado de consciência e cada um sente do seu jeito, de acordo com a sua própria história. Por isso, fica tão difícil de explicar. Pensa aí no melhor beijo da sua vida. Como você estava se sentindo naquele momento? Aliás, o que você sentia pela pessoa? Era só atração física? Existia uma paixão? Já fazia tempo que vocês ensaiavam isso? Ou simplesmente rolou à primeira vista num piscar de olhos? Sem dúvida, deu um frio na barriga daqueles que a gente sorri de canto de boca só de lembrar, não é? Pensa que eu surgi na sua memória agora segurando vela mesmo. Mas tenta ignorar a minha presença e resgatar aquela excitação do momento. O que aconteceu com você ali? A respiração ofegante, o peito acelerado, a mão suada, o balé das línguas entrelaçadas, um mexendo no cabelo do outro, uma explosão por dentro. Se nas cenas seguintes vocês não estavam tentando abrir o botão da calça um do outro, muito provavelmente existiu, pelo menos, a vontade de que tudo terminasse na cama. Mas por quê, hein? A gente podia simplesmente acender a luz e parar por aqui, cortar o barato e acabar com o clima dizendo que basta olhar para a evolução das espécies. Afinal, como qualquer outro animal, o ser humano é geneticamente programado para se reproduzir. E por isso precisa dos prazeres de estar com o outro, como uma espécie de recompensa por todo o esforço de se unir a tal parceiro, procriar e criar novos seres humanos ao lado dessa pessoa. Por essa perspectiva evolutiva e altamente broxante, diga-se, o que se entende por sexy é, na verdade, um reles reflexo da garantia de continuidade das espécies. Ou seja, a gente se apaixona pela inteligência de alguém porque o nosso cérebro já está antevendo o recibo de sobrevivência da prole. Se a gente se derrete ao ver a pessoa jogando altinha na praia, não é porque ela é uma gostosa, mas sim porque força e coordenação demonstram o vigor extremamente útil para a proteção dos seus eventuais descendentes. E o que a sociedade entende por pessoa atraente é, em última instância, um conjunto de indícios de que essa pessoa nada mais é do que muito saudável, com um organismo ótimo para combater infecções e capaz de dar à luz sem complicações, ou ter espermatozoides ágeis, lindos e aos montes. Mas essa tese científica toda é tão desconectada das nossas experiências reais com o sexo, não é? Fora que dá um sono. Apesar de deixar claro o porquê de o sexo existir, a biologia evolutiva não chega perto de esclarecer o nosso frio na barriga em beijar ou querer transar com alguém. Nem os montes de prazeres que tudo isso dá. Mas nos primeiros episódios dessa temporada, a gente já foi construindo pistas. A gente falou que a sexualidade começa quando a gente ainda é bebê. Quando somos basicamente um corpo sensorial que recebe cuidados, amor. Tudo a troco de nada. Alisam o nosso cabelo, nos dão um banho quentinho, nos acarinham antes de dormir, falam que cheiramos bem até em momentos não exatamente cheirosos, nos abraçam, enchem de beijos. Como os psicanalistas Maria Cecília Pereira da Silva e Christian Dunker contaram no segundo e terceiro episódios, até o ato de mamar é um encontro de muito prazer para o bebê, que vai se firmando como um corpo erótico. Mas aí, um belo dia, tudo cai por terra. De uma hora para outra, a gente passa a ouvir que não pode encostar ali, não pode fazer aquilo acolá e começa a ser repreendido. Não existe mais um seio para nos alimentar, nem um encontro prazeroso com o mamilo da mãe. Aprendemos que o nosso corpo não é meramente aquilo que se vê no reflexo do espelho, como a gente trouxe no último episódio, mas um conjunto de regrinhas, traumas alheios, expectativas, contradições e muita atenção. Passamos a vigiar os outros e nos preocupar com o jeito como os outros nos vigiam. Alguns traços da nossa aparência que marcam nossa individualidade fazem com que a gente se sinta inadequado, malquisto
motivo de piada. Aí a gente quer se esconder, mudar, vestir, operar. Enfim, a gente vai virando adulto. Desajeitados, envergonhados, ansiosos. E puxa, como seria bom ter de volta aquele ambiente de carinho, atenção, olho no olho, sentido muito contato na pele, o banho de sensibilidade e acolhimento de que nos castraram. No fundo, a gente nunca esquece totalmente daquelas necessidades primárias que vieram ao mundo com a gente, de ser pessoas aceitas da maneira como somos, amadas por meio do corpo, capazes de provocar prazer no outro apenas com o nosso cheiro. Necessidades essas que alimentam a nossa busca incansável e apaixonada por alguém para nos acompanhar. Já diria nossa musa Rita Lee: vem cá, meu bem, me descola um carinho. Eu sou neném, só sossego com beijinho. Vê se me dá o prazer de ter prazer comigo. E aí que a gente volta para a sua cena do beijo. O beijo é prazeroso por causa da sensibilidade dos lábios, o que faz deles uma chamada zona erógena, do grego eros, que significa amor ou desejo, e genes, aquilo que gera ou produz. Mas não dá para ignorar que grande parte dessa excitação não vem do físico, simplesmente do acúmulo de terminações nervosas sensoriais ali na boca. O prazer vem também, e talvez principalmente, do fato de entender que alguém gosta de nós e gosta o bastante para trocar saliva. Para além do beijo, o que conta é o que ele significa. Se nem o beijo em si ganhasse forma, bastaria a declaração desse desejo. O saber-se desejável já é tão erótico como ser beijado e capaz de gerar o mesmo tanto de prazer. Por isso que, inclusive, há casos documentados no campo científico de mulheres que conseguem experimentar orgasmos apenas pensando, sem qualquer estimulação física. A sexóloga Beverly Whipple, o neuroendocrinologista Carlos Bayer Flores e o neurocientista referência em orgasmo Barry Komisaruk, em seu livro The Science of Orgasm, ou A Ciência do Orgasmo, em tradução livre, publicado pela editora da Universidade de Johns Hopkins em 2006, contam o caso de uma mulher com lesão completa na medula espinhal que tinha orgasmos apenas com a estimulação da pele do pescoço. Ou seja, o clímax mora bem longe das respostas prontas. O gozo é um grande ponto de interrogação. Então, tenta relaxar e se entrega, porque seja no sexo, seja na vida, seja no episódio de hoje, o tempo das coisas é que faz toda a diferença quando o assunto é prazer. Olha, Fernanda, é difícil assim a gente descrever o que seria um orgasmo. Quando eu fiz a minha primeira tatuagem aqui na região do sacro, essa tatuagem maior que eu tenho aqui, que é um falcão, ela demorou 4 horas e meia. E aqui no sacro, você sabe que, assim, para quem já fez tatuagem, sabe que vibra muito aqui nessa região, porque a tatuagem, a canetinha vai bem no osso, né? A gente não tem muita gordura aqui nessa região. Então, eu sentia essa energia que depois eu vim a saber que era a Kundalini, essa energia subindo do sacro até o topo da minha cabeça. Isso foi uma sensação muito, se não foi um orgasmo de outra maneira, foi muito próximo, porque eu lembro de sentir esse êxtase que ia para além do corpo físico, sabe? Quem fala aqui é a querida atriz Letícia Spiller. Isso que várias tradições espirituais chamam de Kundalini seria uma energia vital que, segundo o hinduísmo, fica adormecida na base da coluna, bem ali na região do sacro, e que pode ser despertada em direção ao topo da cabeça, como uma serpente mesmo subindo e vibrando pela espinha dorsal. No caso da Letícia, foi como se o corpo soubesse, antes da mente, esse caminho de prazer, que não é só físico, mas também emocional, quase místico, e abrisse alas para que ele passasse. E é isso mesmo que a ciência confirma. Quando a gente chega perto do orgasmo, o corpo entra num estado de êxtase tão completo que dobra a frequência cardíaca, a pressão,
a dilatação das pupilas e até o limiar da dor. É como se o sistema inteiro gritasse sim. O cérebro, por sua vez, responde à altura e praticamente desliga a parte que julga, planeja e controla. É isso mesmo. O tal do córtex orbitofrontal sai de cena. E com ele vai embora também o medo. A amígdala cerebral, que é responsável por processar emoções como ansiedade e raiva, também silencia. No lugar disso, chega no talo a dopamina, o hormônio da alegria, assim como outras substâncias altamente relaxantes, tipo endorfina, ocitocina, vasopressina, um coquetel neuroquímico digno de rave. Segundo neurocientistas, é tanta sincronia elétrica que o cérebro, durante o clímax, se comporta quase como numa crise epiléptica. Não à toa, os franceses apelidaram o orgasmo de la petite mort, ou a pequena morte. É quando o ego suspende suas funções. O tempo falha e o corpo se entrega. Noutras palavras, o clímax acontece quando estímulos que vêm do corpo encontram respostas que descem do cérebro e os dois dançam juntos em perfeita sincronia. Mas, na hora do vamos ver, cada um sente como sente. Eu acho assim, os melhores orgasmos, pra mim, são quando eu tô comigo mesma. E por incrível que pareça, assim, eu acho que quando eu tô, né, se eu estiver muito excitada e tal, eu posso gozar muitas vezes, se eu quiser. E também com um parceiro que a gente ame. Eu acho que esses são os melhores orgasmos, assim, são quando a gente transa ou faz amor com quem a gente verdadeiramente ama, né? Que a gente tem uma conexão profunda e de intimidade, que você, né, pode construir essa intimidade. E isso vai ficando cada vez melhor, conforme a intimidade, porque a gente já se conhece, né? A gente já sabe todo o caminho, então é maravilhoso também. Eu adoro meus momentos sozinha. Bom demais, hein, Letícia? Mas isso que a Letícia descreveu com tanta naturalidade de gozar sozinha, gozar várias vezes, gozar melhor quando tem afeto e intimidade, ainda é exceção. A verdade é que, apesar de toda a liberdade sexual que a gente supostamente vive hoje, o orgasmo, principalmente entre as mulheres, continua envolto em silêncio, cobrança e mal-entendidos. De acordo com um levantamento recente publicado ano passado no Journal of Sexual Medicine, enquanto os homens chegam ao orgasmo em cerca de 85% das relações sexuais, entre as mulheres esse número cai para pouco mais de 60%. E nas relações heterossexuais é pior ainda. Só metade das mulheres dizem chegar lá. Esse dado coincide com resultados de um estudo mais antigo do Projeto de Sexualidade da Universidade de São Paulo, publicado em 2016, que revelou que 55% das brasileiras relatavam dificuldades para atingir o orgasmo durante o sexo. Uma pesquisa que entrevistou 3.000 mulheres com idades entre 18 e 70 anos em 7 regiões metropolitanas do país. Enfim, a diferença é gritante, e não apenas biológica. Ela é social, cultural, emocional, narrativa. A gente ainda ouve frases como orgasmo é mais difícil para a mulher, como se fosse uma sentença anatômica. Mas não tem a ver com isso, como conta a educadora sexual e psicanalista Natália Jankiewicz. Eu entendo que o prazer sexual feminino, né, embora hoje a gente fale muito mais sobre ele, a gente tenha acesso a muito mais informação, quando a gente vai olhar historicamente, é um debate muito recente. A gente está falando de séculos de repressão, a gente está falando que o clitóris, por exemplo, que é o órgão aí, o epicentro do prazer das mulheres, foi apagado até dos livros de medicina, de anatomia, e foi recolocado aí no debate, nesse campo do saber, já nos anos 2000, ou seja, é muito recente. Mas, para além de tudo isso, o que eu vejo é um empoderamento das mulheres, dessa mulher que antes era só um objeto desejado e agora quer ser um ser desejante, né?
isso altera qualquer configuração histórica nessa relação heterossexual, né. Então, é uma mulher que não vai mais se contentar em sempre servir para o prazer do outro, mas que começa a reivindicar também: "É disso que eu gosto", ou "Isso aqui eu não quero porque me traz insatisfação", ou "Porque me dói". Enfim, quando vai colocar ali, de fato, aquilo que ela vem explorando, desenvolvendo e aprendendo ao longo do tempo. Agora, olha essa bola que a Natália fez quicar aqui. O prazer feminino não foi só reprimido, ele foi historicamente ignorado, apagado da história da medicina. Então, pelo que a Natália contou, o clitóris, que pode ser considerado um centro mais óbvio e didático de prazer na maioria das mulheres, não aparecia nos livros de anatomia até os anos 2000. Até então, só mostravam a pontinha lá em cima da vulva, como se não existisse o resto do órgão, que é interno. Só na glande do clitóris, a parte visível, há mais de 8.000 terminações nervosas, o dobro das encontradas no pênis, tá bom? Internamente, ele se ramifica em estruturas que abraçam a entrada da vagina, formando 2 bulbos e 2 perninhas que têm função exclusivamente sexual. Ou seja, não servem para urinar, nem para menstruar, nem para reproduzir, só para sentir mesmo. Por isso, o clitóris é o único órgão humano com uma função exclusivamente ligada ao prazer. Ele é literalmente feito para a gente gozar. E é exatamente por isso que a negligência histórica com a anatomia feminina é tão reveladora. A medicina ignorou por séculos a existência de um órgão inteiro cuja única função é dar prazer às mulheres. Aliás, tem um livrinho maravilhoso que conta isso muito bem, da cartunista sueca Liv Strömquist. Chama A Origem do Mundo, uma história cultural da vagina ou A Vulva versus o Patriarcado. Os médicos passaram séculos dizendo que o prazer feminino era irrelevante, perigoso ou, no mínimo, um desvio. A gente cresceu sem mapa. E quando você não tem o mapa, fica muito mais difícil encontrar o caminho. Quer uma prova? Lá nos anos 70, a dupla de PhDs norte-americanos Ellen Vance e Nathaniel Wagner fizeram um estudo genial. Eles pediram para estudantes universitários escreverem descrições detalhadas dos seus próprios orgasmos. Depois, mostraram os textos a um grupo de especialistas, entre ginecologistas, psicólogos e estudantes de medicina, e os desafiaram a adivinhar. Esse relato foi escrito por um homem ou por uma mulher? Ninguém acertou. Sabe por quê? Porque quando a gente fala de orgasmo com honestidade, sem performance, sem expectativa do outro, o que se sente é muito mais parecido do que diferente. O prazer é humano, ainda que o acesso a ele seja, até hoje, profundamente desigual. Enfim, se o prazer fosse só fisiológico, não haveria uma brecha tão significativa entre homens e mulheres quando o assunto é gozar. Se fosse só biologia, o OnlyFans não seria a febre do momento. E se fosse só emoção, a meditação tântrica não levaria tanta gente à loucura sem sequer precisar encostar. Mas e quando a mente trava? E se o prazer não vem? Afinal, o que separa os orgasmos múltiplos da falha na hora H? Embalei para presente o que está por trás dessas perguntas e mandei para o filósofo Francisco Bosco. Como a moral sexual dominante molda o modo como nos relacionamos com o prazer, o corpo e a alteridade. Bem, se você tira o ponto de interrogação, isso poderia virar o título de uma tese de doutorado, né? É uma questão muito ampla, muito difícil. Eu vou escolher um caminho aqui. Eu tendo a pensar que, bom, em primeiro lugar, toda cultura tem uma moral sexual dominante, né? Toda cultura, ela tem uma positividade, no sentido de que não existe cultura neutra, embora de alguma maneira essa é uma espécie de utopia do nosso tempo. Pelo menos os setores progressistas da sociedade parecem ter essa utopia de criar uma cultura absolutamente não normativa, sem padrões estéticos, sem valores, sem hierarquias. Eu não sei se isso é possível, mas eu acho que é uma utopia contemporânea. Mas, enfim, qual seria essa moral sexual dominante hoje?
Aqui eu retomaria uma expressão que ainda me parece válida do campo teórico das últimas décadas, assim, que é o imperativo do gozo. Hoje me parece que a culpa está mais relacionada à inveja que temos do outro, porque o outro parece estar o tempo todo gozando, seja sexualmente, seja financeiramente, seja socialmente, sobretudo nessa era de redes sociais, no que eu chamei de um império do imaginário, onde você está o tempo todo em contato não com o outro na sua alteridade concreta, física e real, no sentido de mais dificilmente idealizável, né? Mas você está em contato com o outro que é muito facilmente idealizável. Inclusive, é um conjunto de ferramentas técnicas para facilitar essa idealização. Filtros, edição, etc e tal. Então, a gente tende a ver o tempo todo o outro que nos circunda como uma espécie de máquina gozante. E não é assim, né? Mas esse é o imperativo sexual dominante, que é uma espécie de imperativo sádico, assim, goze. E se você não goza, você se sente humilhado, triste, frustrado. Isso também tem a ver com esse significante corpo que você trouxe para a questão também. Acho que o corpo também está submetido a uma lógica parecida, né? No caso do corpo, não é exatamente goze, mas é ainda um imperativo. Torne-se objeto de gozo. E isso tende a levar as pessoas a um comportamento que eu considero muito servil, que é o comportamento de trabalhar o corpo. Eu tenho para mim que um corpo bonito é um corpo cujas marcas de saúde, de possibilidade de um repertório gramatical amplo, né? Ou seja, não é um corpo enrijecido, não é um corpo pouco móvel. Para mim, um corpo bonito é um corpo com uma movimentação bonita, um corpo com tônus. O resultado desse corpo, para mim, na minha opinião, né, ele está próximo de um certo ideal de cultura, mas os meios não. Eu não acho bonito um corpo trabalhado em academia. Posso até achar bonito, mas eu vejo as marcas ali do labor, do trabalho, em vez de as marcas de uma alegria na experiência do corpo que acabaram resultando naquele corpo. O que é a alegria da experiência do corpo? A alegria do corpo de um bailarino, por exemplo, ou de um atleta, enfim, das atividades que a gente realiza com alegria e que fazem bem ao corpo, tanto no sentido dos processos fisiológicos, quanto no sentido da sua aparência final. Eu criticaria essa sujeição do corpo a um imperativo servil de se trabalhar exclusivamente para se tornar objeto do gozo do outro. Bom, o Chico jogou a real, né, gente? O prazer é hoje confundido com obrigação. É esse o tal imperativo do gozo que ele nomeia. Como se a gente tivesse que esbanjar sempre e muito. Em vez de viver o prazer, a gente começa a trabalhar por ele, seja no sexo, seja no espelho. Como se a gente tivesse que performar um corpo desejável e um gozo eficiente, sob medida, com hora marcada. É o orgasmo que virou meta e o corpo transformado em projeto, produto. Só que prazer não funciona assim, não. Não existe atalho. Para que o gozo aconteça de verdade, o corpo precisa de tempo. Tempo para se excitar, para se entregar, para criar esse ciclo entre desejo, sensação, atenção e resposta. O que as pesquisas mostram é que quando a gente entra no ritmo certo, o corpo e o cérebro chegam àquela sintonia que eu comentei antes, e essa orquestra não se ativa na base do grito, mas sim do compasso. Ou seja, o prazer não vem do impulso, e sim da construção. Isso vale tanto no sexo quanto no afeto, na dança, na vibração de uma tatuagem, numa conversa, no beijo, no cheiro da pele, na respiração de quem está perto. Tenta lembrar, qual foi a primeira vez que você sentiu tesão? E quando esse desejo de fato ganhou sentido não só para a mente, mas também para o corpo? Quem fala agora é João Vicente de Castro. Sobre a primeira pergunta, apesar de ser uma das melhores perguntas, acho que já me foram feitas na vida, eu não sei se eu consigo ter uma resposta concreta para ela. Eu sei que a primeira vez que eu senti prazer sexual
foi num colchão de piscina. E a costura desse colchão que passava ao lado e uma fricção da minha coxa tentando subir me deu uma sensação que foi a primeira vez que eu senti que existia alguma coisa aproximada do gozo, do orgasmo. Acho que minha experiência sexual mais memorável da vida foi um encontro entre eu e uma amiga minha que não tem explicação lógica nenhuma, porque não envolvia exatamente uma paixão, não envolvia um afeto muito específico no campo do romance, mas era uma coisa muito conectada nesse lugar de loucuras e sem limite, e tudo era possível, e a gente estabeleceu um universo muito... A partir do momento que se trancava a porta, era um lugar que só a gente vivia, só a gente entendia, e era muito interessante como a gente tinha uma relação muito pouco lógica, com muito pouco pensamento, muito mais sensorial do que qualquer coisa. Perdendo só, talvez, para o momento em que, pela primeira vez, isso aconteceu tarde, isso aconteceu quando eu já tinha uns 21 anos, quando eu transei e completamente apaixonado. Isso também foi uma coisa de outro mundo, assim, porque como eu fui um jovem muito desapegado emocionalmente, não conseguia me engajar romanticamente com ninguém, então eu era muito do sexo casual. Realmente foi uma coisa muito doida que eu experienciei muito tarde na vida. Antes, no relacionamento casual, você não segurar seu gozo é uma coisa muito mais ligada a uma coisa que está muito gostosa ali nas zonas erógenas, ou uma mulher por quem você tem muito desejo. E quando você sente o cheiro da pessoa, isso quase te faz gozar. Ou quando você olha a cara da pessoa e o amor vem e quase que engasga na sua garganta, e isso quase te faz gozar, é uma experiência muito diferente. É isso. O desejo pode brotar de um colchão inflável e outras vezes só explodir quando existe afeto, conexão e certo caos compartilhado. Quando a gente dá tempo para o corpo se ambientar, saber que ele pode sentir, que ele pode desejar, ele entende. Porque o prazer não é impulso, ele acontece quando a gente se desarma, quando tem entrega, sem roteiro nem performance. Quando não precisa ter lógica para gozar, muito menos justificativa ou urgência. E é exatamente o oposto do que se espera da gente hoje em dia. Goza logo, mostra logo, entrega logo, vira logo objeto de desejo. O orgasmo desafia a lógica. A gente tem a sexualidade materializada, que é fuder, meter. É mesmo que num shopping comprar uma coisa. É um prazer que não sacia. Ela nunca se completa. Então, o ser humano é insatisfeito. Depende de onde ele está canalizando essa força, entende? Porque essa força pode ser retroalimentada. E é que, na verdade, a gente encara a vida muito mal. A gente quer a estabilidade, a gente quer a imortalidade. Então a gente paga caro no nosso contemporâneo não, né? Na nossa civilização desde muito tempo, a gente paga muito caro para ter a ilusão de não sofrer e não morrer. Então cada produto que você compra, de uma casa, um sapato, tem ali uma sensação de imortalidade, de felicidade. A gente não lida com a quebra no amor, na sexualidade, na vida, no trabalho. Então a gente cresce numa determinada direção e depois a gente não entende que aquilo pode voltar para o início e você tem que ir para o fim. A vida aí não é uma linha, entende? Só que para ir para adiante, às vezes tem que ir para trás. Então a gente não aceita a descontinuidade das coisas. E aí a gente impõe à vida uma continuidade que ela não tem, e aí você se abraça a padrões. A filósofa Viviane Mosé dá um passo mais adiante do imperativo do gozo. A gente virou máquina de prazer sem prazer. O sexo se tornou mais um produto na vitrine do shopping. E essa lógica acelerada e insaciável cria mais frustração que prazer de fato. Ela está falando do que a gente perde quando tenta transformar desejo em desempenho. E o que a gente poderia recuperar se deixasse o corpo existir fora da métrica da performance, Viviane? Então a gente não suporta a dor do amor, mas não existe amor sem dor.
Não existe amor sem perda. Perdas mesmo que não tenha separação, né? Não é que vai se separar, mas uma vida de amor é uma vida de ganhos e perdas, senão ele não se renova. A gente não lida bem com a perda, mas essa é a perspectiva que eu sempre trago por estudar Nietzsche, o modo como ele vê a civilização. Mas assim, a gente não suporta a vida. A vida implica em infinitas galáxias, implica em desconhecimentos, em infinito, implica em morte, em instabilidade, em angústia e em imensas alegrias, estupendos prazeres, grandiosidades psíquicas. O mundo é maravilhoso também, de algum modo, mas a gente não aguentando esse jogo de grandiosidades e perdas, a gente criou neste planeta lindo e colorido que chama Terra, a gente criou aqui uma bolha. Então, a civilização é uma bolha sobre a Terra. Quanto mais civilizado você é, menos mundo a gente tem. E se a gente tem mundo, a gente tem perda, a gente tem choque. E do choque vem o ganho, vem o prazer. Então, a vida é choque. E a gente não quer o choque, a gente quer a estabilidade. E impor estabilidade mata a vida, sabe? Mata, porque vida é troca, é transbordamento, é transformação. Onde isso está presente, mais do que tudo? No corpo. Então, onde é que está presente? Na sexualidade. A nossa sexualidade é o umbigo da gente que nos liga à existência, sabe? É a eroticidade, a sexualidade, é o corpo. E o corpo não mente. Mesmo quando a cultura tenta calar, ele sente. O desejo vem antes da explicação, mas a gente tem que saber ouvir, tirar o prazer das caixinhas do certo e errado e deixar a nossa bússola íntima nos guiar. Oi, Fê, tudo bem? Olha só, eu fui criada por 2 mães solteiras, minha avó e a minha mãe. Ambas mulheres independentes que sempre buscaram o prazer nas suas vidas, seja no trabalho, nas amizades, nas conquistas pessoais. Elas me mostraram, assim, as inúmeras possibilidades femininas. Essa é a atriz Aline Moraes. Aline, e como foi, mesmo cercada de exemplos femininos fortes, desafiar e desaprender o que a sociedade ensina como regra quando o assunto é prazer? Eu acho que a vergonha é uma das emoções que anda às vezes junto com o sexo, sabe? Ela atravessa o sexo, assim. Desde cedo, né, a gente ouve, a gente é bombardeado, assim, por mensagem, pode, isso é certo, isso é errado, sobre sexualidade. Então, eu acho que a vergonha pode fazer com que as pessoas se sintam inseguras, né, envergonhadas, às vezes, sobre seus próprios corpos, sobre seus desejos, futuras experiências. Eu acho que elas já se sentem culpadas por terem certos desejos, e às vezes desejos que não se encaixam nos padrões sociais. E principalmente mulheres enfrentam julgamentos mais difíceis ainda em relação à sua sexualidade. Medo, culpa, eu acho que eles andam meio junto na vida das mulheres. E eu acho que a luta para se libertar dessas emoções é muito difícil. É uma luta cheia de desafios, assim, especialmente quando a gente está lidando com religião, com crenças, né, que tá ali enraizado dentro da gente, que foram passados por gerações, né? Então, o processo de amadurecimento, assim, de realmente entender isso tudo, esse autoconhecimento, né, de descobrir, né, essa autodescoberta, ela envolve confrontar essas crenças que limitam, né, muitas mulheres, assim. Quando a gente percebe isso, que a gente vê que a gente está aprisionado ali, é muito doloroso, aliás, perceber isso, que muitas das ideias que a gente absorve desde pequenininho, né, essas noções de sexualidade que são reprimidas por mulheres, é muito doloroso a gente ver que está muito distante da potência feminina, né, do que uma mulher pode ser e sentir, né? Poxa, a mulher não é até hoje dona do seu próprio corpo, né? São construções que não nos refletem, né? Então, acho que você ter essa conscientização, você criar essa conscientização de que você é muito mais, do que você pode se libertar de tudo isso, né, que a sociedade diz e mostra que é errado, é quase um sentimento, assim, de traição. Dói para se libertar, porque amarra, né? A gente não sabe o que é a gente, tem que tirar ali uma coisa gigante, né? Uma roupa que não cabe, que nos aprisiona, né? Mas por muitas vezes significa assim, ir contra tudo que foi ensinado, desafiando não apenas as normas sociais, mas também expectativas de família, religiosa, né? Então, eu acho que a gente, né,
A gente tem que desafiar, sim, um sistema, né? Um sistema opressivo, né? E a liberdade que vem com a aceitação do próprio corpo, da própria sexualidade e dos desejos é a melhor coisa do mundo, é um ato revolucionário. Eu acho que o desejo sempre me mostrou muito mais coisas sobre mim do que a terapeuta, assim, não que a terapeuta é que a terapeuta sempre está ali me acompanhando na minha jornada, né, mas o processo mesmo de autoconhecimento, ele vem de dentro, né, que a análise a gente faz realmente sozinho, se ouvindo. E o desejo ele tem que ser muito claro, ele é muito íntimo. Então, ao falar, né, ao expressar o nosso desejo, ao abraçar, você se apropria dele, né, e aí você entende se pode realizá-lo da melhor maneira possível, de uma forma madura ou não, mas o desejo ele te mostra muito sobre você, ele tem uma capacidade de ensinar lições profundas, né, ele nos força a olhar para dentro da gente e descobrir realmente coisas que a gente, de repente, sei lá, coisas que a gente nem conhecia, que estava ali adormecida, né, ou que a gente vai se transformando com o tempo, então coisas novas também, né. Então eu acho que a importância do desejo é fundamental nas nossas vidas, né. Ele me lembra sempre a importância do prazer, e eu me conheço, realmente é muito bom você entender quais são os seus desejos e acolhê-los, né. É libertador. É isso, Aline. Se gozar é uma pergunta, chegar nessa resposta, na verdade, se permitir chegar nessa resposta com tempo, honestidade, instabilidade, abraçando a dor e o desconforto sem querer performar ou fazer bonito, é muito libertador. Bom, façamos! Semana que vem, a gente continua desvendando a sexualidade a partir de questões que seguem espinhosas. O que acontece quando o sexo encontra o amor? Ou quando nunca encontra? Bora recontextualizar esse desejo que a gente tanto excitou hoje, enquanto o tema também vai ganhando mais maturidade por aqui. Até a próxima terça. Sem vergonha. Tchau! O Sem Vergonha é um podcast dividido em curtas temporadas e em cada uma delas a gente vai tratar de um tema contemporâneo diferente. O assunto da vez é sexualidade e você vem comigo pelos próximos episódios Sem Vergonha. Ficha técnica. Criação, Fernanda Lima. Roteiro, Fernanda Lima e Luísa Caram. Coordenação de roteiro, Bruna Bopp. Coordenação geral, Mel Mesquita. Assistência, Meire Beck. Produção, Bruno Porto e Raquel Alves. Música original, Lena Barrulli. Edição e sonorização, Augusto Marcato. Capinae